Marvel é ignorante, desdenhosa e trata a gente como merda. Rob Liefeld ataca novamente. Ataca novamente, meus queridos heróis. Mas será que o Rob Liefeld, o garoto prodígio na época lá dos anos 90, tem razão em falar isso? Vamos só contextualizar para vocês. Prestem atenção nessa declaração de um dos produtores, um dos mais importantes produtores da Marvel. Ele não tá mais, mas ele era muito importante. Na época Nate Moore, era o nome do cara. Presta atenção nessa declaração. Uma coisa que eu acho interessante, e especificamente para escritores, eu diria, muitas vezes somos contatados por escritores que amam a Marvel. E para mim, isso é sempre um alerta vermelho. Porque eu digo, eu não quero que você já tenha uma ideia pré-existente do que é. Porque você cresceu com a edição 15 e é isso que você quer recriar. Disse então o careca Nate Moore. É outro careca, tá? Presta atenção. Aí ele acrescenta, quero alguém que seja cru com o material, que diga, o que é isso? Acho que há um filme aqui. Mas talvez devêssemos vê-lo dessa maneira. Essa declaração que tá lá no site Marvel616.com, Nate Moore afirma que Taika Waititi é muito melhor do que alguém que ama a Marvel. Alguém que já escreveu pra Marvel. Um roteirista de quadrinhos. Taika Waititi. Olha só. Tá aí, meus queridos heróis. Por quê? Por que que a Marvel foi só ladeira abaixo? Exatamente, meus queridos heróis. Depois da vinheta, a gente vai ler a declaração do Rob Liefeld, que tá pé da vida mais uma vez, com a Marvel. E a gente vai bater esse papo. Depois da vinheta, porque tá no ar Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Meus queridos heróis e heroínas, o Rob Liefeld é aquele cara que é muito mais empreendedor do que um artista. Sim, empreendedor. Ele tem muito talento, não vou dizer que ele não tem talento, mas ele não é essas Coca-Cola todas. Sim, é o cara. Então ele tem esse aspecto empreendedor dele é o que o destaca da multidão, tanto é que ele se tornou um dos desenhistas de quadrinho, de comics, mais bem-sucedidos da história. Ele é um dos fundadores da Image Comics, ali junto com Mark Silvestre, Jim Lee, Eric Larson, Todd McFarlane também, e vários outros nomes daquela época de ouro da Marvel dos anos 90. Então, assim, o cara é sim um artista de sucesso, apesar do seu, vamos dizer assim, do seu talento menor do que esses outros nomes. Ele virou meme. Ele virou meme em algumas artes, algumas cara ilustrações. Do Capitão América é impossível. Algumas ilustrações que ele fez, o cara virou meme. O cara criou o Cable, personagem adorado pelos fãs dos X-Men. E ele é co-criador do Deadpool, que é hoje um personagem muito rentável. Pô. Sim. A Marvel fez mais de 1 bilhão com o último filme. Ele também criou a Dominó. Mas tudo ele vendeu pra Marvel. E ele já teve briga com a Marvel até sobre a criação do Deadpool, já teve briga. Ele não criou sozinho. Pois é, então a Marvel ultimamente não quer dar créditos para o Rob Liefeld em nada. E recentemente ele teve outra briga com a Marvel na estreia de Deadpool e Wolverine, né? Mas ele foi afagado, tem o nomezinho dele lá. Tem um nome, mas ele queria algo mais. Sim, claro. Ele queria um destaque maior por ser um dos criadores do Deadpool. E aí também foi barrado na Premiere, ele e a família, cara. Pô, aí é foda. Aí é de lascar. Aí é foda, velho. Então ele esculachou o Kevin Feige, ele falou muito mal de todo mundo. E eu, Elvis, não posso tirar as razões dele, cara. Sim, claro. Eu não posso chegar aqui e julgar o Rob Liefeld e dizer... Pô, Rob Liefeld, você não tem que ir atrás dos seus direitos, você não pode ficar com raiva da Marvel porque você vendeu seus personagens. Não, ele foi burro de ter vendido. Na época, todo mundo vendia tudo, né? Mas a própria Marvel na verdade, vendeu personagens. O Deadpool ele criou na Marvel, Tony. Ele já não tinha direito. Exatamente. Entendeu? Mas existia aquela questão, né? Diferente da Image. Por exemplo, se você sai da empresa,
você leva tudo. É diferente, na Da Marvel não. tem. Criou lá dentro, negão. Já tá era. lascado, tá lascado. Já era. Mas ele pode procurar os direitos dele, Sim. mas é muito difícil ele ganhar alguma coisa. É muito difícil. Eu acredito que não dá. É muito melhor entrar num acordo, conversar ali. Não, vamos ver o que eu posso ganhar com isso. Eu acho que ele deve estar ganhando royalty. Essas coisas ele deve estar ganhando. Mas vamos lá, porque aqui, ó, o Liefeld, a matéria fala o seguinte: sem medir palavras quando se trata de seus pensamentos sobre a indústria de quadrinhos, o icônico criador de Cable e Deadpool e Youngblood, Rob Liefeld mais uma vez criticou publicamente a Marvel Comics por seu tratamento desdenhoso ao verdadeiro talento responsável pelo sucesso financeiro e cultural da editora. Mais uma vez, a Marvel não faz só com ele, tá? Vários outros. O Chris Claremont, inclusive, né, que é a lenda dos X-Men, já foi maltratado pela Marvel, certo? Quando o Nate Moore fala que prefere gente crua pra fazer os filmes e escrever os filmes, ele tá fazendo o quê? Ele tá esculachando todo mundo que já escreveu muito bem pra Marvel, entendeu? Gente boa como o próprio Mark Millar, Elvis, que é um cara que escreveu pra Marvel, escreveu pra DC e escreve pra filmes hoje. O cara do Kick-Ass ali, o cara que escreveu nada mais, nada menos do que Guerra Civil nos quadrinhos. Liefeld desabafou contra seu antigo empregador ao falar com Evan Valentini no comicbook.com, na promoção do recém-lançado Youngblood Volume 3, o primeiro trabalho de sua iniciativa para reviver e criar uma franquia multimídia a partir de sua série original de propriedade do criador. Ou seja, Elvis Ventura, teremos aí uma série, ou um filme, ou uma animação de Youngblood. É isso aí, fora o quadrinho. Fora o quadrinho. Pô, Youngblood é muito ruim, desculpa, cara. Não gosto. Eu já li, na época saiu muito genérico. Na época saiu muito fast food, cara, na Image. Exatamente. Saiu muito, gente, saiu cada história tosca, velho. O Wildcast... Mas saiu muita história boa também. Saiu. O Wildcast é legal e o Strike Force também, acho, que é do Mark Silvestre, né? O Wildcast, que é do Jim Lee. Do Jim Lee e o Strike Force, que é do Mark Silvestre. Sabe o que salva? A arte, pô. A arte é O roteiro é um pouquinho fraco, principalmente do Wildcast. Nós tínhamos um personagem Wolverine ali, o Hip Claw. Você tem o Hip Claw e você tem também o do Jim Lee, aquele... Eu me esqueci o nome dele. É o Warblade. É o Warblade, não? Warblade. Então, todos os personagens iguais. O Warblade é sensacional. Não, é isso que eu tô te falando. O Youngblood, ele sofre, ele é o pior dessas equipes, porque não tem a arte dos outros artistas ali. Entendeu? Tem o Rob Liefeld ali. Exatamente. Você lê o Strike Force, maravilhoso, porque, sabe, a narrativa gráfica do Mark Silvestre é sensacional. E o cara tava no auge, assim como o Jim Lee. Mas a gente reclama da Image por alguns fast foods que saíram, mas a gente... Porque ficou datado, né, Tony? Mas a gente vivia no céu e não era sabia, maravilhoso, porque não tinha lacração. Isso aí. As mulheres eram sensacionais. Sensacionais, lindíssimas, poderosas, fortíssimas. E os homens eram líderes. O Gen 13 é do... brutais. É da Image também, o Gen 13? Gen 13 é da Image. Pô, aquele desenhista, Joy Scott Campbell. Joy Scott Campbell. Ali também parece que é uma parceria com o Jim Lee. A gente pode fazer um vídeo aqui. Gen 13 eu achava legal também. É meio X-Men, assim. Achava legal. Questionado por Valentine sobre sua opinião sobre o estado atual do relacionamento da indústria com os criadores, o cofundador da Image Comics imediatamente declarou: somos tratados como merda. Ele tá pé da vida, gente. Ele tá pé da vida. Tá muito irado. Abre aspas. Ninguém quer dizer isso, mas somos tratados terrivelmente, mesmo depois de todos esses anos. Somos os George R.R. Martins e os Stephen Kings do nosso negócio. Tentem fazer algo sem nós e vejam o que acontece. Cara, ele tá certo, velho. Ninguém pode discordar do Liefeld. Ele tá certo. Passa sem a essência dos quadrinhos pra ver o que acontece. É isso que ele quer dizer. E o que aconteceu com a Casa do Dragão e Game of Thrones quando se afastaram da essência do material original? Caraca... Ele citou aqui as pessoas certas. Exatamente. Né? Stephen King faz muito sucesso, mas quando tem adaptações sobre as coisas que ele escreveu,
né? Tem umas obras aí toscas Tudo pra caramba. deturpado. E falando de quadrinho, a gente teve a Marvel destruindo, sabe? Uma estrutura financeira bilionária que os caras fizeram, porque respeitava o material de origem, mesmo com adaptações, mesmo com a gente torcendo a orelha pra algumas coisas. Tava fazendo sucesso, porque ainda tinha a essência dos personagens. Cara, não tenho discutir aqui. Não tenho o que discutir. O Thor era o Thor. O Hulk era o Hulk, o Homem de Ferro era o Homem de Ferro, o Homem-Aranha era o Homem-Aranha, e assim todos os personagens. Só que à medida que eles foram se afastando do que o Liefeld fala, tentem fazer algo sem a gente, e a gente aqui tá interpretando que é sem a essência do que eles criaram, não dá certo e não dá certo. Tenta se afastar do que deu certo, né? Pô, Tenta se afastar dos quadrinhos pra ver. Tem os caras voltando. Por que Deadpool e Wolverine fez tanto sucesso? Ok, você tem o Wolverine. Ali é o Wolverine, cara. Sim. Entendeu? Por mais que muita gente possa achar o roteiro ruim, a gente não acha. Inclusive, nós achamos o roteiro bom. O roteiro é bom. Eu não acho vazio, não acho. Ok, tem a nossa resenha com spoiler. Se você quer ver a nossa opinião melhor, vai lá, procura Deadpool e Wolverine com spoiler aqui, que tem a nossa opinião certinha. Foi um sucesso o filme, porque tá ali a essência dos personagens. Exato. Os caras estão voltando agora. Quarteto Fantástico já tem declaração da Vanessa Kirby falando besteira, dando uma de Rachel Zegler moderada. Joseph Quinn, o Brocha Humana, ok? Também falando besteira. A galera já tá com, pulga atrás da orelha. E o que o James Gunn faz? Xalabal, calma. Xalabal, Calma. Fora a Xalabal. Me esqueci da Xalabal. Me esqueci. A Xalabal, a surfista prateada. A surfista prateada. E ainda tem gente que tem a pachorra de dizer que isso não é lacração. Sabe? Meu Deus do céu, cara. Vocês estão compreendendo? Agora vamos pro James Gunn. Incrível. Agora vamos lá, a diferença do James Gunn. Vamos pro cast. O cast é sensacional. Tem a lacrada com Perry Wright, infelizmente, que é uma... Né, de 10, 9, anota, 9 pro cast. Entendeu? Pro cast. Nós temos um Superman parecido com o Superman, a Lois parecida com a Lois, o Jimmy Olsen ruivo em pleno 2025. Não, Tony, tem alguma mulher feia? Escalada? Não temos mulheres feias. Nenhuma mulher feia escalada. O que o James Gunn fala do Superman dele, Tony? Ele fala que vai ser puro, que é um personagem bom, que é um personagem que vai representar a justiça, esperança. Bonito. O que é a essência do personagem. Embora o filme ainda não tenha sido lançado e possa ser um filme ruim, pelo menos eles estão tentando se aproximar dos quadrinhos, entendeu? E dos quadrinhos que deram certo. Porque qual é a inspiração do James Gunn na DC hoje? São os quadrinhos que deram certo. As 4 estações, o Superman Grandes Astros, né? E temos Superman versus Elite, coisas que deram certo. Se acontecer algum erro, aí, meu amigo... Aí é o James Gunn. Aí o problema é dele. Exato, mas tem uma coisa, porque tem coisa boa pra poder se inspirar. Tem uma coisa. O James Gunn, ele já deu a declaração falando o seguinte. Na época do antigo DCEU, não tinha uma direção, não tinha dono. Todo mundo metia colher. Todo mundo fazia o que queria. Dessa vez, não. Dessa vez, é o James Gunn e o Peter Safran. Eles são o dono do DCU. Se for merda, a culpa é deles. Mas se for bom... Também o mérito é deles. O mérito é deles. Creatures Commanders, pra mim, um pouquinho acima da média. Mas meio decepcionante. Eu não acho que ele deveria ter começado com Creatures Commanders, sabe, Tony? Eu acho que foi um erro do James Gunn começar com aquele produto ali. Também acho. Era pra ter esperado pra começar com o Superman de fato. Também acho. Okay? Também acho. Mas é isso aí. Voltando aqui pro Rob Liefeld. O que ele fala mais, Tony? Então, pra finalizar aqui, né, a matéria diz que, embora Liefeld tenha sido pressionado sobre a indústria em geral, parece que seus pensamentos estavam mais focados na Marvel Comics, especificamente, como evidenciado pelo fato de que ele então lembrou, abre aspas, tenho outros filmes em desenvolvimento agora e posso dizer que os outros estúdios com os quais trabalho agora não são tão ignorantes e intencionalmente desdenhosos quanto a Marvel. E a Marvel que se cuide. A Marvel que se cuide. É isso aí. Nós temos, a longo prazo, isso vai acontecer. Novos personagens estão sendo criados, inclusive na Ripaverse, na própria Image. E a indústria está crescendo. E a Marvel, a Warner, a Disney, elas já não são mais... as únicas que têm potência para poder criar grandes blockbusters, grandes filmes. Eles detêm os maiores personagens. Ainda tem. Mas dá pra disputar, Tony. Dá pra disputar. Spawn, pra mim, é um personagem
incrível que a Image Comics e o Todd McFarlane deveriam investir uma grana, porque daria pra disputar grandemente. Tá? Sim, com certeza. Claro que não dá pra você colocar esse filme pra disputar com Vingadores, com Superman, mas poxa, na minha opinião, tá? Disputava fácil com o Quarteto Fantástico. O gênero de super-herói, ele é um universo gigantesco ainda a ser explorado. É infinito. Nós temos o Hancock. O Hancock foi um sucesso ali, feito independentemente, sem vínculo com ninguém, famoso. Mas o herói é popular. O próprio Spawn é popular, muito popular. Demais. Tá? E ele não tá atrelado à Marvel. Não, ele não tá atrelado. Entendeu? Então, o Kick-Ass é outro exemplo, que também é outro super-herói popular. Esse gênero, gente, ele é infinitamente gigantesco. Ele pode ser explorado e muito ainda, entendeu? O que o Rob Liefeld fala aqui é que ele sabe das possibilidades, entendeu? Ele tá nos Estados Unidos, caramba. O cara sabe aonde é que tem a grana. Entendeu? Se vocês quiserem ler a matéria, é só ir lá no Bound to Comics, porque a matéria tá lá, ele dá outras declarações. E falando de maneira geral, nós concordamos com ele. Concordamos. Nós acreditamos que quanto mais filmes de super-heróis bem feitos, que respeitem o material original e respeitem sua fanbase, melhor. Quanto mais, melhor. Você mesmo o Youngblood deve ter muita gente que gosta disso aí. Eu não gosto, mas eu iria assistir, Tony. Eu assistiria com certeza. E outra, a gente acompanhou uma época que não tava muito legal. Quem sabe não melhorou, né? Não melhoraram os roteiros, as histórias aí. Do Youngblood eu acho muito difícil. Mas o Strike Force era legal. Se não me engano, o Wildcats é da DC agora. Agora é. A Wildstorm, que era o estúdio do Jim Lee, ele vendeu. Ele vendeu pra DC. A Jim Lee se atrelou, né, a DC. O Jim Lee, acho que se afastou. Jim Lee virou lacradorzinho também. Virou ou sempre foi? Talvez sempre foi, né? Sempre foi, pô. Mas ele não lacrava nos quadrinhos, não. Não precisava. Pra quê? Pra que isso? Inclusive, ele tem uma fase do Superman que eu comecei a ler. É boa, cara. Pois é. Meu querido herói, minha querida heroína, quero a sua opinião sobre isso. Você tá do lado do Rob ou não? Você acha que ele tá exagerando? Que ele vacilou e agora tem que aguentar calado as consequências. Vendeu? Se lascou. Deixe seu comentário, meu querido herói, e não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.